Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa, do canal Concorda com o Rafa. E a análise escolhida é a terceira temporada da série Cobra Kai. Como eu já fiz a análise da primeira e da segunda temporada, agora eu vou fazer da terceira. Então eu acho desnecessário ficar repetindo as mesmas coisas. Ela tem 10 episódios. Saiu em 1º de janeiro aqui do ano 2021 na Netflix, né? A nota no IMDb dela tem 8.7 de 10, uma nota muito boa. Agora eu vou falar um pouco sobre a série, depois o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final. Mas antes de eu continuar, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá, pessoal, falar da terceira temporada, que a segunda terminou de uma forma dramática. A gente esperava o que aconteceu com o Miguel, depois que ele cai, bate as costas e fica em coma. A gente começa a série com Johnny Lawrence completamente desiludido, ele enchendo a cara, não ligando para nada. A gente pega um Daniel LaRusso que começa a se complicar na vida na concessionária dele, pois devido à briga na escola, né, onde que a Samantha uma suspensão temporária e a Tori foi suspensa da escola de vez. E o John Kreese tomou conta do Cobra Kai e está tentando trazer o melhor lado deles, ou diria o pior lado. E aí ele vai recrutando cada vez mais os melhores, né? Que nem a Tori, que era uma das melhores lutadoras, ele faz o quê? Ele pega o síndico, que ela deve dinheiro, alguma coisa do gênero, e ele ameaça ele. E com isso ela começa a voltar a frequentar o Cobra Kai. Enquanto isso a gente pega o Miguel Dias em coma lutando numa luta eterna. E a gente vê que ele não tem nenhuma recuperação. E por isso a gente vai vendo que o Daniel LaRusso começa a ter grandes problemas na concessionária devido à luta. E vai mostrando ele tendo grandes problemas. E aí, uma empresa japonesa vão perder o contrato onde que é o carro-chefe deles, porque o rival oferece para comprar, o Anoshi começou a trabalhar para esse tal rival. E aí o Daniel tem a ideia do que, pessoal? De ir até o Japão, quando ele chega lá no Japão, e falam que já fecharam com o cara concorrente, e ele fica completamente desiludido, mas mesmo assim algo na mente dele diz para ele visitar a ilha de Okinawa. E quando ele chega lá, ele vê que a ilha de Okinawa, o local onde que era a vila do Sr. Miyagi, que se passa no Karate Kid 2, virou um shopping. Simplesmente isso. E a gente vê que uma mulher que está ensinando umas crianças, na realidade, a gente vê que é a Yuna. A Yuna foi, digamos, a namoradinha dele no Karate Kid 2, que ele a protegeu do Shozen, que era o rival do segundo filme. E aí ele começa a conversar com ela, pergunta como que tá a vida, essas coisas, e ele vai tendo memórias das coisas que aconteceu com ele. Segundo filme, que ficaram bem legais por sinal. E com isso ele vai lembrando das histórias e ela lê uma última carta que o Sr. Miyagi escreveu antes de morrer, que é muito emocionante. E a gente vai vendo que ele vai ficando cada vez mais inspirado. E a gente vai vendo que o Johnny, enquanto isso, vai tentando se aproximar do Miguel e do Robbie, já que o Robbie está desaparecido. E a gente vê que o Miguel está desacordado, ele escuta a voz do Johnny e abre o olho. O Johnny descobre o paradeiro do Robbie. O Daniel decide entregá-lo, porque assim a pena dele vai ser mais curta no reformatório, já que ele tem 17 anos. E aí ele é preso. E quando ele é preso, ele fica mais revoltado do que nunca. O Johnny tenta se aproximar dele, mas não consegue porque ele é daquela forma. E aí o Johnny começa a tentar motivar o Miguel. E ele não consegue mexer as pernas. Enquanto isso, a Samantha, o Daniel e os integrantes do Miyagi-Do decidem fazer uma vaquinha para o Miguel operar. Só que aí quando que eles fazem, o Cobra Kai vai lá, que é o Moicano e companhia, roubam um dinheiro, espancam aquele japonesinho que só apanha o tempo inteiro. E o Miguel opera. E aí o Johnny vai tentando de qualquer forma fazer com que o Miguel tente voltar a andar. Porque ele fica completamente decepcionado. Enquanto isso, ele vai trocando ideia com a Ali, que é a antiga namorada dele do Daniel no primeiro Karate Kid. E a gente vai vendo que eles vão se comunicando pelo Facebook e o Miguel vai dando umas dicas para ele. A gente vai vendo também que o Miguel vai se aproximando cada vez mais da Samantha. Só que a Samantha, pessoal, ela começou a ter a síndrome do pânico com a Tori. Desde que ela fez a marca no braço dela,
ela está com síndrome do pânico. Tanto que o Moicano quebra o braço do Demetri e ela não tenta impedir porque só de ouvir a voz da Tori ela já fica apavorada. E com isso ela decide desistir do karatê. O Daniel está lá no Japão. E a gente vê que o Chozen, depois daquela luta, que ele era totalmente rebelde e o Daniel San preservou a vida dele, ele decide ser uma pessoa do bem, ele ser um professor de karatê e começa a mostrar umas artes que o Sr. Miyagi não demonstrou para ele. E ele vai ensinando os golpes de imobilização que são muito importantes. Enquanto isso, o Chris vai recrutando as piores pessoas do mundo para a academia, aquele Kyler odioso, né, aquele japonês lá que se acha o espertão, um outro cara, e o Moicano vai vendo que ele vai ficando de novo para trás. Depois que o Rob sai do reformatório, ele não decide ficar em nenhum lugar, nem com o Daniel e nem com o Johnny, que é o pai dele, ele decide ir com o John Kreese, começa a treinar lá, e a Tori vai mexendo com a cabeça dele e eles vão começando a ficar aliados. Enquanto isso, o Daniel está lá no Japão, ele luta com o Shuzen ensina todas as artes para ele. E aí depois, quando a gente menos imagina, aparece uma pessoa que vai ser a salvadora da empresa dele, que é a Kumiko. Kumiko era uma menininha que ele salva no Karate Kid 2 e ela é a vice-diretora da empresa japonesa que vai salvar ele. Ela assina um contrato com ele, ele consegue reerguer a concessionária dele. Só que aí a gente vê o quê? A gente vê que a Amanda, que é a mulher do Daniel, tenta confrontar o John Kreese. Só que o John Kreese é ligeiro, pessoal. Ele mostra que ele é mais esperto do que nunca. Ele vai na polícia, faz uma ordem de restrição contra ela, um monte de coisa. Aí eles decidem fazer o quê? Pagar o triplo do aluguel para o árabe para ele tirar o John Kreese como inquilino. Só que o John Kreese arrebenta os caras capangas comandam o negócio e fala, vocês acham que vai sair tão fácil? E ele decide colocar em troca uma cobra que ele usa de estimação, já que é Cobra Kai, né? Ele usa essa cobra, coloca dentro de um carro da concessionária e decide brigar com o Daniel de vez. E aí ele vai recrutando as piores pessoas, enquanto o Miyagi-Do vai voltando, já que o Daniel começa a falar para Samantha que ela tem que voltar a praticar o karatê. Ela vai se aproximando do Miguel, que o Miguel vai se readaptando e vai se recuperando aos poucos, graças ao Johnny, que foi uma pessoa decisiva para ele se recuperar na vida. Tanto que ele consegue se recuperar, e até a participação do Dee Snider, que é o vocalista do Twisted Sister, que foi muito legal, onde que o Miguel começa a primeira vez a mexer o pé. E depois ele vai melhorando, ele volta à forma física dele, só que ele ainda não tem força suficiente para lutar. E aí ele decide abandonar o Cobra Kai, quando descobre que o Moicano ficou do mauzão e quebrou o braço do Demetrio. O Demetrio fica popular com a loirinha da escola. E a gente vai vendo que a Samantha aos poucos vai perdendo medo devido ao ensinamento que o Daniel falou para ela quando que ele estava perdendo a luta no segundo torneio, que ele queria desistir com medo. E o Sr. Miyagi fez os ensinamentos dele e falou que ele não devia desistir do medo, devia confrontar o medo. O tempo vai passando, se formam 3 escolas, o Cobra Kai, que é liderado pelo Moicano e a Tori, e o Rob juntos, o trio mais poderoso, tem o Kyler, que é o japonês também, o Miyagi-Do com a Samantha, o Demetri, e depois o Johnny decide criar a escola dele como sensei, que é as presas de águia. E já começa que águias não têm presa, que chega a ser uma coisa muito engraçada, pessoal. E aí ele decide recrutar as pessoas que não puderam. O Miguel é o melhor deles. E aí ele lembra de uma coisa importante, onde que fala o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Decidem confrontar o John Kreese. Quando a gente menos imagina, o Johnny começa a namorar a Carmen, ele tem um caso com ela. No dia seguinte a gente vê que volta a Ali, pessoal, a antiga namorada do Johnny. E ele fica doidinho, aceita sair com ela porque ela está divorciada, eles têm uma noite incrível. Só que aí ele se abre e fala com ela que ele está saindo com a Carmen. E ela fala, boa sorte. E a gente vai vendo também o quanto o Daniel é mais parecido com o Johnny. Enquanto isso, a Samantha tem ideia com o Miguel de unir o Miyagi-Do com os presas de águia. Eles decidem se unir. E quando a gente menos imagina, o Cobra Kai invade a casa do Daniel LaRusso
Eles lutam entre si. A luta principal que fica é da Tori com a Samantha, que a Samantha consegue derrotá-la novamente. O Moicano, quando vê isso, ele, em vez de quebrar o braço do Demeter, ele decide se unir a eles, porque ele vê que o John Kreese só estava usando ele o tempo inteiro, ele nunca ia ser o principal. O Robbie não decidiu ir lá. E depois que eles se confrontam, o Johnny vai lá confrontá-lo porque ele fala que quer que ele deixe ele em paz, e ele descobre que o Robbie está aliado com ele. Ele tenta trazer ele para o lado dele, só que o Robbie fala, deixa ele em paz. Primeiro ele confronta o Johnny, depois ele confronta o Robbie, que ele só larga ele, ele bate a cabeça e desmaia. E aí tem a luta do John Kreese com o Johnny Lawrence, pessoal. E eles vão se enfrentando, enquanto que o John Kreese pensa em matar o Johnny para se livrar de uma vez por todas, o Daniel vai lá. O Daniel decide derrotar o John Kreese como pessoal, usando as técnicas que o Shoes ensinou para imobilização, porque só daquela forma ele podia fazer com que o John Kreese perdesse a luta. E a gente vê que eles decidem decidir essa luta como, pessoal, fazendo um torneio. Se ele perder o torneio, ele sai de lá e deixa eles em paz. E aí o que o Miyagi-Do com Presas de Águia decide fazer? Se unirem no dojo do Miyagi-Do para eles acabarem com John Kreese. Ou seja, na próxima temporada a gente vai ver eles unidos contra o verdadeiro Cobra Kai, né, que está cada vez pior. E termina dessa forma assim, pessoal. E aí vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, pessoal. Eu gostei bastante do desenvolvimento da história, eu gostei bastante da volta do Miguel, gostei bastante que nessa temporada eles se focaram em fazer homenagem ao eterno Sr. Miyagi, né? Mostrou mais as partes dos filmes antigos do que as outras duas temporadas. Ela soube se adaptar e melhorar a série de uma forma assim, brilhante, não perdeu o brilho que ela tinha na primeira e segunda temporada. Gostei também de como mostrou que o Moicano finalmente nunca seria estrela principal do Cobra Kai, ele sempre seria secundário, terciário. Então ele decidiu se unir. E outra coisa, pessoal, estava mais do que na cara que o Miyagi-Do, o Johnny Lawrence, ia se unir com o Daniel LaRusso e unir as forças deles para derrotarem o Cobra Kai. Isso era uma coisa que eu já previa e tinha falado na minha segunda análise, mas eu não sabia que seria na quarta, que será a última temporada. Mostrou que o Daniel está mais maduro nessa temporada. Coisa que eu gostei, revelou finalmente porque o John Kreese é tão louco. Eu não vou revelar nada aqui porque vai ser um grande spoiler, mesmo sendo uma análise, mas vocês precisam assistir para entender direito. Só vou dizer uma coisa, pessoal. Ele sofria bullying, ele era um cara muito zoado, por isso que ele se tornou aquele machão também. Então, devido a esses motivos, a nota que eu dou para a série é nota 10, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firmes. Muito obrigado e até a próxima.